Aqui nós temos o nosso sistema, o OV. Aqui é o ponto A. Esse pontinho aqui, ó. O ponto A é esse pontinho aqui, pessoal. Esse pontinho aqui, por convenção, tá? Ele corresponde à origem do ciclo trigonométrico. Então, se a gente der um número real x positivo, como é que a gente marca esse x no ciclo trigonométrico? A regra diz o seguinte: nós partimos desse ponto A, certo? E vamos realizar um percurso aqui, ó, sobre a circunferência, né? Partindo de A, de comprimento x. Então, vamos supor que eu pare aqui. Aí seja o comprimento x aqui, ó. Então, aqui eu vou chamar de T. Ok? Então, toda vez que é dado um número real positivo, a gente parte de A, percorre a circunferência, certo? E percorre quanto? Né? Percorre um arco de circunferência cujo comprimento seja x. Ok? Quando a gente percorre um arco de comprimento x, a extremidade, né, final do arco a gente chama de P. Ok, pessoal? Estão entendendo aí? É assim que a gente marca pontos no ciclo trigonométrico. Agora, se o x for um número real negativo, o que é feito por convenção? Nós partimos aqui novamente do ponto A, certo? E vamos realizar um percurso também de comprimento x, só que agora no sentido horário. Isso é convenção. Depois que a gente marca um arco de circunferência no sentido horário, cujo comprimento seja x, a extremidade final do arco a gente chama de P. Dessa forma, a cada número real x, quer seja positivo, negativo ou zero, nós associamos um único ponto no ciclo trigonométrico. Vamos admitir que o x seja, por exemplo, que o x seja π sobre 4. Ok? Que é maior do que zero. O que é que a gente faz? Como é que a gente encontra no ciclo trigonométrico o ponto associado a x igual a π sobre 4? Nós partimos aqui do ponto A, percorremos o ciclo trigonométrico no sentido anti-horário, porque o valor de x é positivo, a convenção é anti-horário, e marcamos aqui o quê? Marcamos aqui um arco de circunferência cujo comprimento seja π sobre 4. Agora, pessoal, olha a importância do que nós aprendemos agora há pouco. Eu vou fechar aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo central AOP. Aqui, ó, que eu vou chamar de alfa. Quanto mede esse ângulo alfa, pessoal? Em radianos. É o comprimento desse arco, que é π sobre 4, dividido pelo raio, que, por convenção, é 1. Então, a alfa corresponde a quanto? π sobre 4 radianos. Então, o ciclo trigonométrico, grosso modo falando, pessoal, nada mais é do que uma circunferência de raio 1 centrada num sistema cartesiano ortogonal, aonde a gente marca números reais obedecendo a 3 regras. Né? Porque, pessoal, a gente vai precisar, dado um número real, o que a gente quer aqui na prática, dado um número real, associar esse número a um ponto
da circunferência. A cada número real está associado um único ponto, na verdade. Embora a recíproca não seja verdadeira, como a gente vai ver, a cada ponto da circunferência, né, a eles estarão atrelados infinitos arcos, mas, dado um número real, x, né, nós queremos associar a esse número real um único ponto do ciclo trigonométrico. E isso é feito por meio dessas três regras aqui. Se o número real x, ele é igual a zero, nós vamos vir aqui no ciclo e vamos marcar esse ponto A. Então, esse ponto A aqui, que corresponde a x igual a zero, ele é, por convenção, a origem do ciclo trigonométrico. Ok? Agora, se o número for diferente de zero, ora, se você pega um número real que não é zero, tem duas possibilidades para ele. Ou ele é positivo, ou ele é negativo. Não existe uma terceira possibilidade. Caso esse número real dado seja positivo, como é que a gente associa a esse número real um ponto da circunferência? Então, vamos admitir primeiro que o x é um número real positivo. Então, nós fazemos o seguinte, nós partimos aqui do ponto A e escrevemos, tá? Escrevemos aqui, deixa eu tirar isso aqui que eu não sei nem como é que veio para parar aqui. Então, se x é um número real positivo, certo? Então, nós partimos aqui desse ponto A e escrevemos aqui, caminhamos, na verdade, sobre esse ciclo trigonométrico no sentido anti-horário e caminhamos quanto? Caminhamos um arco de circunferência cujo comprimento seja x. Ok? Então, por exemplo, professor, vamos tomar x igual a 1. Vamos lá. X igual a 1. Que é maior do que zero. Então, na circunferência, qual é o ponto dela que está associado a 1? Então, você parte de A e escreve um arco aqui, ó, caminha no sentido anti-horário sobre a circunferência. E caminha quanto, professor? Caminha um arco de circunferência cujo comprimento seja 1. Quando você parar aqui, esse ponto eu chamo de P, e ele é o ponto do ciclo trigonométrico que está associado a x igual a 1. Ah, professor, eu agora vou pegar x igual a menos 3. Ó, menos 3 é um número negativo. O que é que diz a regra? Você parte de A e você vai caminhar sobre a circunferência no sentido agora horário, por convenção, isso é uma convenção. Percorre no sentido horário e escreve um arco de circunferência cujo comprimento seja 3. O menos, pessoal, denota apenas o sentido de percurso. Ok? No caso dos números reais que são negativos, o menos ele vai identificar apenas o sentido de percurso, que é horário. Mas o comprimento do arco vai ser 3. É um módulo de menos 3. Nesse caso, admitindo que o ponto seja esse, você para, chama ele de P, e aqui nós temos o quê? O ponto do ciclo trigonométrico que está associado ao número real x igual a menos 3. Então, pessoal, é sempre assim. Dou um número positivo, parto de A e escrevo um arco de circunferência cujo comprimento seja exatamente o valor dado, no sentido anti-horário. Se o número real for negativo, você parte também do ponto A, escreve um arco de circunferência no sentido horário, cujo comprimento seja exatamente o módulo do valor. Porque o menos ele denota apenas, pessoal, o sentido de percurso.
E se você pega, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, eu peguei, por exemplo, no primeiro aqui eu peguei o número 1, certo? Deixa eu apagar isso aqui também. No primeiro eu peguei, aqui, ó, x igual a 1, que é positivo. Atrelado ao número real 1, nós vamos ter esse ponto P aqui, ó. Se eu considero agora x igual a menos 1 é negativo. O que é que diz a regra? Eu parto de A, caminho sobre a circunferência no sentido horário e escrevo o quê? Um arco de circunferência cujo comprimento seja o módulo de menos 1. Ok? Então, se eu escrevo aqui menos 1, pessoal, eu estou querendo dizer que esse arco de circunferência aqui, ó, ele está sendo percorrido no sentido horário, enquanto esse aqui está sendo percorrido no sentido anti-horário. Mas o comprimento desses dois arcos de circunferência é o mesmo. Se você pudesse partir aqui esses dois arcos, espichar, né, com um arame, você encontraria exatamente o mesmo comprimento. Apenas existe uma convenção de quando eu quero marcar números positivos no ciclo trigonométrico, eu percorro no sentido anti-horário. Certo? E quando eu quero marcar números negativos, eu percorro o ciclo no sentido horário. Entender isso, pessoal, é simplesmente essencial. Certo? Entender isso é essencial. Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui a fotografia de um ciclo trigonométrico todo preenchido, e aí eu vou reforçar em cima dele isso que a gente acabou de falar. Talvez vocês até passem a entender melhor. Tá certo? Agora vamos aqui a uma observação aqui, ó, importante. Vamos a uma observação muito importante. Olha só. Eu acabei de falar agora na definição de ciclo trigonométrico que a ideia era, a cada número real dado, associar a esse número um único ponto P do ciclo trigonométrico. Agora, pessoal, a recíproca é a falsa. Se você escolhe um ponto arbitrário no ciclo trigonométrico, a esse ponto está atrelado infinitos arcos de circunferência. Vamos ver isso nesse exemplo, nessa observação. Então, por exemplo, considera π sobre 6 radianos. Vamos marcar π sobre 6 radianos. Como é que a gente faz? π sobre 6 é positivo. Então, eu parto aqui de A e escrevo um arco de circunferência no sentido anti-horário, cujo comprimento é π sobre 6 radiana. π sobre 6. Certo? Aí eu vou parar onde? Eu vou parar nesse ponto aqui que eu estou chamando de P. Agora, perceba o seguinte, pessoal. Eu poderia fazer assim, ó. Eu poderia caminhar π sobre 6. Depois que eu parasse aqui, eu caminhasse uma volta completa. Eu iria parar onde? Iria parar no próprio P. Uma volta completa tem o quê? Uma volta completa tem 2π radianos. Se você soma 2π com π sobre 6, essa soma dá 13π sobre 6. Então, pessoal, olha que coisa interessante. Se eu pedir para você marcar o ponto do ciclo trigonométrico correspondente a π sobre 6 radianos, e depois pedir para você marcar sobre o ciclo trigonométrico o ponto correspondente a 13π sobre 6, o ponto é exatamente o mesmo ponto P. Então, o ponto P aqui, ó, ele está associado a dois números reais. π sobre 6, 13π sobre 6. Ok? Aí, se eu desse outra volta, né? Se eu desse outra volta, seria mais 2π radianos. Então, 13π sobre 6 mais 2π. Vai dar quanto? Vai dar 25π sobre 6. Também vai cair aonde? Exatamente no ponto P. Pessoal, esses arcos que diferem por números de voltas, mas que a extremidade cai sempre no mesmo ponto,
são chamados de arcos côngruos, módulo 2π, ou simplesmente côngruos. Então, o que significa, se eu disser, ó, tome aqui alfa e beta, esse alfa e beta, se eu disser assim, eles são arcos côngruos. O que significa? Significa que um deles é igual ao outro, mais voltas. Pode ser uma volta, 2, 3, 4. Aí agora eu lembro de uma fala de um colega de vocês, né, que no início da aula disse, professor, como é que a resposta é 420? Né? Se a circunferência mede 360. É porque ele deu uma volta e escreveu mais um arco de 60 graus. Ela fala que, como a gente viu na definição, a cada número real dado a esse número está associado a um ponto. Mas, se você escolhe um ponto qualquer no ciclo trigonométrico, a esse ponto, né, estão atrelados infinitos arcos, todos com origem A. Certo? E aqui eu dei um exemplo. Π sobre 6. Se você marcar π sobre 6 no ciclo trigonométrico, é o ponto P. Aí eu digo, agora marque 13π sobre 6. Quando você for marcar, vai cair também no ponto P. Ok? Então, 13π sobre 6 é π sobre 6 mais uma volta completa. Eu paro em P. 25π sobre 6. Eu ando π sobre 6 e dou 2 voltas. Então, na verdade, esse ponto P aqui, a ele está atrelado uma infinidade de arcos. Uma infinidade de arcos. Né? Ou seja, quem é que tem extremidade em P? São arcos da forma π sobre 6 mais múltiplos de volta. Que a gente geralmente escreve 2kπ, o K inteiro, né? 2kπ. Então, quando o K for 0, 2kπ dá 0. Mas quando o K for 1, 2kπ dá 2. 2π. Certo? Agora, o que seria o arco, né? Que a gente chama de primeira determinação positiva de um arco. No caso do π sobre 6, ele já é a primeira determinação positiva. Porque a primeira determinação positiva é o arco cuja medida tem que estar entre 0 e 2π. Certo? Agora, por exemplo, qual é a primeira determinação positiva de 13π sobre 6? A primeira determinação positiva vai ser π sobre 6. Em outras palavras, é você tirar as voltas. É você tirar as voltas. Então, eu tenho 15π sobre 4 radianos, né? Que eu posso escrever melhor assim, ó. 15π sobre 4 radianos. Eu quero a primeira determinação positiva. Como é que eu faço isso? Pessoal, aqui a gente faz assim, ó. Você vai pegar o 15, preste atenção aí, tá? E vai dividir por 4. Esquece temporariamente o π. Temporariamente. Então, 15 dividido por 4, aqui vai dar quanto? Vai dar 3. 3 vezes 4 dá 12, para 15, 3. Qual é a conclusão que a gente chega? Utilizando o algoritmo da divisão de Euclides, 15 é igual a 4 vezes 3 mais 3. Não é isso, pessoal? Dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Certo? Isso aqui é apenas o algoritmo da divisão de Euclides. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Olha só. Agora, eu vou chegar aqui nessa igualdade aqui, ó, e vou dividir por 4. Por que eu vou dividir por 4? Porque é 15π sobre 4. Ao dividir por 4, pessoal, como é que fica? 15 dividido por 4. Eu vou dividir ambos os membros dessa igualdade. Aí aqui vai ficar, eu tenho esse produto, né? 4 vezes 3 mais 3, dividido por 4. Isso vai dar o quê? Isso vai dar assim, ó, vai dar 4. Eu vou fazer bem devagar aqui, tá, pessoal? 4 mais 3 dividido por 4. Então, dividi ambos os membros dessa igualdade por 4. Então, não alterei. Agora,
isso aqui, pessoal, aqui eu vou escrever assim, ó, 4 vezes 3 dividido por 4, mais 3 dividido por 4. Né? Que é soma de fração. Certo? E o que é que vai acontecer? Esse 4, obviamente, cancela com esse 4. De tal forma que vai ter... Nós vamos ficar com o seguinte, ó. Nós vamos ficar com o seguinte. 15 sobre 4 é igual a 3 mais 3 quartos. Ok? Mas aqui eu tenho 15π sobre 4. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ambos os membros dessa igualdade por π. Então, eu vou ter 15π sobre 4 vai ser igual a 3π mais 3π sobre 4. Ok? E aqui, pessoal, eu preciso escrever um múltiplo de 2π. Aqui, ó. Eu tenho que tirar esse 3 e colocar um múltiplo de 2π. Então, eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever assim. Isso é igual. Aí eu vou escrever 2π mais π mais 3π sobre 4. Então, eu troquei 3π por 2π mais π. Certo? De tal sorte que 15π sobre 4, aqui, vai ficar igual aqui, ó. 2π mais, e eu vou somar π mais 3π sobre 4. Então, 4 vezes π dá 4π, mais 3π vai dar 7π sobre 4. Então, percebam, pessoal, ó, olha agora. 15π sobre 4, ele é igual a quê? Ele vai ser igual a 7π sobre 4 mais uma volta. Então, 15π sobre 4 é congruo com 7π sobre 4. E 7π sobre 4 é menor do que 2π. Certo? Então, esse 7π sobre 4 aqui é a primeira determinação positiva. Tá? Primeira determinação positiva. De quem? Positiva de 15π, de 15π sobre 4. Ok, pessoal? Então, letra B, 25π sobre 3 radianos. Como é que a gente faz aqui? Mesma coisa, pessoal. Ó, você pega o 25, divide por 3. Então, aqui vai dar o quê? Hã? Vai dar 8. 8 vezes 3, 24, para 25, 1. Então, daqui a gente escreve 25 é igual a 3 vezes 8 mais 1. Né? Dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Mas como é 25 sobre 3, eu vou dividir ambos os membros por 3. Então, fica 25 dividido por 3, certo? Igual a 8 mais 1/3. E agora o que é que eu faço? Multiplico por π, certo? Ao multiplicar por π, vai ficar 25π sobre 3 é igual a 8π mais π sobre 3. Porque π vezes 1 dá π. E agora, pessoal, é só perceber, ó, que 8π aqui, ó, 8π corresponde a 4 voltas. Isso aqui corresponde a 4 voltas. Certo? A primeira determinação positiva está aqui, ó. Tá? Então, aqui é a primeira, vou colocar assim, abreviado. Determinação positiva.
De quem? De 25 pi sobre 3. Percebeu aí, pessoal, como é simples? Não tem muito o que fazer. O processo é, você pega, esquece temporariamente o pi, divide 25 por 3, depois que você opera com a divisão, que obtém o quociente e o resto, escreve na forma do algoritmo de Euclides, né? Algoritmo da divisão de Euclides. Depois que você escreve no algoritmo da divisão, você volta a olhar para cá. Eu preciso do 3 de um denominador do 25, então eu divido tudo por 3. Chego aqui. Mas eu preciso também que apareça o pi, então eu multiplico por pi. Aí eu chego aqui. Você tem que olhar esse número. Se esse número aqui já for um múltiplo de 2π, esse aqui já é a primeira determinação positiva. Veja que no exemplo anterior, né, depois que a gente multiplicou por π, apareceu o quê? 3π, mas 3π não é múltiplo de 2π. Por isso que eu separei, né? Eu escrevi 3π como sendo 2π mais π. Aí aqui apareceu um múltiplo de 2π, e aí eu somo π mais 3π sobre 4. Essa soma vai me dar exatamente a primeira determinação positiva. Aqui na letra B foi mais tranquilo, porque já apareceu aqui o quê? Já apareceu um múltiplo de 2π. Consequentemente, o número que aparecer aqui vai ser o quê? A primeira determinação positiva de 25π sobre 3. Então, pessoal, aqui não vai dar nem espaço para fazer a letra C. Certo? Não vai dar nem espaço para fazer a letra C. Eu vou deixar essa letra C para vocês. Caso vocês não consigam, a gente discute amanhã. Ok? Então, a letra C eu vou deixar como exercício. Ele tem que ser considerado no sentido anti-horário. E no caso da primeira determinação negativa, o arco tem que ser dado no sentido horário. Ok? Mas a forma de você fazer é exatamente a mesma. Vamos pegar aqui essa letra A aqui. Nós temos menos 15π sobre 2. Certo? Radianos. Olha, pessoal, o que a gente vai fazer é o seguinte. Mesma coisa. Vou pegar o 15, eu vou ignorar tanto o menos, inicialmente, como o π. Vou pegar o 15 e vou dividir por 2. Então, 15 por 2 dá 7. 7 vezes 2, 14, para 15, 1. Então, pelo algoritmo da divisão de Euclides, 15 é igual a 2 vezes 7 mais 1. Certo? Veja que a gente só faz repetir o processo. Agora, ó, é 15 dividido por 2. Então, eu vou vir aqui e vou dividir por 2. Então, vai ficar 15 dividido por 2. Aí, essa soma dividido por 2 vai dar 7 mais meio. Mas ainda aparece aqui, pessoal, ó, aparece um menos π. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos π. Então, vai ficar menos 15π sobre 2 menos 7π menos π sobre 2. Né? Cheguei aqui, deixa eu apagar aqui só para deixar registrado isso. Foi o que eu fiz aqui. Eu estou multiplicando por menos π. Então, multiplicar por menos π, aqui fica menos 15π sobre 2, que é o que eu tenho aqui. Aqui fica menos 7π, menos π sobre 2. Agora, pessoal, aqui, ó, menos 7π, 7π não é múltiplo de 2π. Então, eu vou ter que fazer como aqui. Aqui eu vou escrever assim, ó. Menos 15π sobre 2. Eu vou escrever assim, ó. Menos 6π menos π menos π sobre 2. Percebam que eu troquei menos 7π por menos 6π menos π. E eu sei agora que menos 6π é múltiplo de 2. Né? De 2π. Eu vou juntar aqui esses dois, e aí finalmente a gente chega no seguinte. Menos 15π sobre 2 é igual a menos 6π menos 3π sobre 2. E tá aqui, ó,
a primeira determinação negativa. Primeira determinação negativa de menos 15π sobre 2. Em outras palavras, pessoal, a gente andou, né, sobre o ciclo trigonométrico no sentido horário, né, um arco de medida 3π sobre 2. Então, esse ponto aqui, inclusive, ele é o próprio ponto π sobre 2, ok? Para a primeira determinação positiva, a gente tem que caminhar no sentido horário, anti-horário. E na primeira determinação negativa, a gente tem que percorrer no sentido horário. Dúvidas, pessoal? O processo em si é o mesmo. Ok. Alguém ficou com dúvida, gente? Na letra B, pessoal, a gente tem 8π sobre 3. Aqui a gente vai ter que fazer um pouco diferente, 8π sobre 3, para achar a primeira determinação negativa. Então, a letra B aqui, vamos lá. Primeira determinação negativa. Então, vamos lá. A gente pega o 8, certo? Pega o 8, divide por 3. Dá o quê? Vai dar 2. Vezes 3, 6 para 8, 2. Então, aqui a gente escreve 8 é igual a 3 vezes 2 mais 2. Como é 8 sobre 3, a gente vai dividir por 3. Então, fica 8 dividido por 3 é igual a 2 mais 2 terços. Cheguei aqui, ó, dividi ambos os membros por 3. Certo? E agora eu vou multiplicar por π. Quando eu multiplico por π, fica 8π sobre 3 igual a 2π mais 2π sobre 3. Cuidado! O 2π sobre 3 é a primeira determinação positiva. Né? Para você encontrar a primeira determinação negativa, você vai ter que fazer 2π sobre 3 menos 2π. Aí você vai obter a primeira determinação negativa, que o arco vai ser percorrido no sentido horário. E fazendo essa conta aqui, você vai obter o quê? Vai ficar, ó, tira o mínimo, 3, aqui vai ser 2π, menos 3 dividido por 1 dá 3 vezes 2, 6. Ou seja, menos 4π sobre 3. Então, está aqui a primeira determinação negativa. O item C, como eu fiz no caso acima, eu vou deixar como exercício. A gente vai finalizar a aula falando um pouco sobre o ciclo trigonométrico. Certo? Deixa eu só colocar aqui exercício. Eu coloquei aqui uma fotografia, pessoal. E eu gostaria que vocês, ao olhar aqui para esse desenho, não ficassem impressionados, tá? Nesse momento, eu gostaria que vocês ignorassem esses valores aqui, ó. Esses valores, ignora, tá? Faz de conta que não existem esses valores. Certo? Ignora esses valores aqui que estão dentro do ciclo trigonométrico. Eu quero que vocês olhem apenas para fora, para o próprio ciclo. Então, vamos lá. Olha só que coisa interessante. Aqui, esse zero corresponde a 0 grau. O ciclo aqui, pessoal, ele está colocado tanto em graus como em radianos, tá? Mas eu friso mais uma vez que o importante é a gente aprender a trabalhar em radianos. Então, vamos lá. Olha só.
Se eu percorrer aqui o ciclo trigonométrico no sentido anti-horário, que é esse sentido aqui, ó. Aí eu marquei aqui, ó, π sobre 6, mas π sobre 6 corresponde a 30 graus, né? E a gente aprendeu agora há pouco. Se você troca π por 180, 180 por 6 dá 30. Tá? Então, esse arco aqui, ele é um arco cuja medida é π sobre 6. Significa dizer o seguinte, pessoal, que esse ângulo central aqui, ó, esse ângulo central, ele mede π sobre 6. Por quê? Porque a gente aprendeu agora há pouco que esse ângulo central aqui, tá? Ele vai ser obtido pelo quociente dessa medida pelo raio. Mas o raio do ciclo, por convenção, é 1. Então, π sobre 6 dividido por 1 dá π sobre 6. Então, esse π sobre 6 aqui, na verdade, é esse ângulo central aqui, ó. E o π sobre 6 corresponde a 30 graus. O π sobre 4, aqui, ó. Você coloca 180 no lugar do π, divide por 4, vai dar 45, que é 45 graus. Tá? Então, esse ângulo aqui, ângulo central, mede π sobre 4 radianos, ou 45 graus. Ó, esses valores são positivos, por isso que a gente parte do zero no sentido anti-horário e vai marcando os pontos. O que está aqui, pessoal, marcado no ciclo trigonométrico, são arcos que nós chamamos de arcos notáveis, né? Muito cuidado, que às vezes os alunos pensam que os arcos notáveis são apenas 30, 45, 60 graus. Esses são arcos notáveis do primeiro quadrante. Mas nós temos os arcos notáveis do segundo, do terceiro e do quarto quadrante. E outra coisa, vamos aprender a escrever esses arcos também radianos. Então, 30 graus é π sobre 6, 45 graus é π sobre 4 radianos, 60 graus é π sobre 3 radianos, ok? E aí, pessoal, ó, π sobre 2, que é 90 graus, né? Você pega π, troca por 180, divide por 2, é 90 graus. Também é um arco notável, ok? Então, aqui, pessoal, a gente sai marcando esses arcos, ó. π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2, 2π sobre 3. É a mesma coisa que π sobre 3 mais π sobre 3, ou seja, 60 mais 60, 120. E é fácil, pessoal, uma vez traçado esses arcos aqui, obter esses outros é muito fácil. Por exemplo, π sobre 6 aqui, ó. Você traça aqui, ó, uma reta ou paralela a esse eixo ou perpendicular a esse, até tocar o círculo trigonométrico. Tocou nesse ponto. Então, que ponto é esse? Esse ponto aqui é a mesma coisa aqui, ó. π menos π sobre 6. Em outras palavras, 180 graus menos 30, 150 graus, tá? Aí, por exemplo, eu peguei o π sobre 4 e fiz a mesma coisa. Tracei uma reta perpendicular a esse eixo. Marco esse ponto. Então, aqui é π sobre 4, aqui é 2π sobre 4, que é a mesma coisa que π sobre 2, e aqui é 3π sobre 4. Ou você poderia ver assim também, né? Como aqui é 45 graus, que arco é esse aqui? É 180 menos 45, 135 graus. De tal forma, pessoal, que a gente partindo apenas desses arcos aqui, ó, a gente tem como escrever, né, o que a gente chama de um suplemento desses arcos. Tá? O que é o suplemento? São arcos cuja soma dá 180 graus, ou π radiano. Agora, se você fizer aqui, ó, for traçar por simetria em relação à origem do sistema cartesiano, ó, você prolonga aqui a reta, tocou nesse ponto. Que ponto é esse? Esse ponto aqui, ó, é π mais π sobre 6, que é essa mesma medida aqui. π mais π sobre 6 é 7π sobre 6. Tá ok? Também chamado de 200, né? Convertendo dá 210 graus. Mesma coisa a gente faz com π sobre 4, ó, vem para cá. Mesma coisa com π sobre 3, a gente traça aqui pela origem, né? Não do ciclo, mas do sistema cartesiano. De tal forma, pessoal, que esses pontos aqui a gente está determinando, espelhando, vamos dizer assim, esses arcos. Tá? E esses aqui também, ó. A gente desce perpendicularmente até tocar o ciclo. Esse aqui também, até tocar o ciclo. E esse aqui também, até tocar o ciclo. Ó, pessoal, se isso aqui é π sobre 6, isso aqui, ó, no sentido horário é menos π sobre 6.
Mas, professor, por que aqui está 11 π sobre 6? Porque ele percorreu no sentido anti-horário. Então, a medida desse ângulo central aqui, ó, é a mesma coisa aqui, ó, 2π menos a medida desse ângulo π sobre 6. Vai dar exatamente 11 π sobre 6. Que, convertendo para graus, dá 330 graus. Então, pessoal, seria muito interessante que vocês passassem a estudar essa figurinha, porque ela nos diz muita coisa. Ela não apenas localiza para a gente os arcos notáveis no ciclo trigonométrico, mas ela mostra também como é que a gente pode achar um arco a partir do outro. Isso é que vai ser importante quando a gente estiver estudando as funções trigonométricas. Função seno, cosseno, tangente. Vai ser muito importante esse ciclo aí. Então, seria bom vocês perderem um tempo, entre aspas, né? Perder, entre aspas, estudando esse ciclo trigonométrico. Nós estamos gravando essa aula, né? Estamos chegando aí a 3 horas de aula. A gravação vai ficar bem pesada. Eu acho que eu vou parar a gravação, continuar tirando as dúvidas, mas para não sobrecarregar demais.